Vamos lá. Para começarmos, entre essas escalonadas de fatos, temáticas, a predisposição é o conformismo. A crise, ela ocorre apropriado ao povo brasileiro, que vai haver disposições que venham a despertar, você vai ter um encontro. Se é o senso comum, ou se é o bom senso, é melhor prover o senso comum, que venha a relacionar uma crise de desenvolvimento, de atuação na sociedade. A crise, então, é algo que venha a estar cheio, da mente ligada à cultura, o estresse, que venha a ter instrumentos, entrevistas que nós podemos perceber em vários aplicativos, lives, situações colocadas, vendas, reforços positivos ou negativos, que venha a caracterizar o corpo brasileiro, que venha padronizar instituições. Ok? Então, entre esses panoramas, quando eu falo sobre superficial, inautenticidade, essas em campos de inadimplência, essas relações sociais, inautenticidade, autenticidade, inadimplência relacionado a registros de tempos, como vou falar, de tempos luxos, desculpem dizer aqui, falava aqui, coloquei aqui bruxos, tempo das trevas, que alguns colocam ali, os antropólogos que falam nos livros. Eu estou falando aqui em questões de assuntos relevantes, não estou falando que eu sou contra de religião, cada um tem a sua instituição, falando assim em épocas de trevas e luz. Aí ficam os conflitos, aí que eu quero chegar, o ser, essa crise, o ser, mundo, o que é bom, o que é ruim. Para mim, gente, ao meu ver, na concepção que eu vi aí, não sei quem é bom ou quem é ruim. Ficou essa espada de dois gumes, entre o tempo latente, entre essa identidade de gênero, que em geral fica um campo de descompromisso, que eu começo a gostar de tipo de pessoas, que as pessoas são estranhas para as outras, e para mim não é. E aquilo fica uma maneira que eu exponho, sendo professor e também as minhas deficiências ligadas à pauta, e venho a me revelar algo que me interessa, ligado que uma pessoa que parece que é tão grande em questões de trevas, coloquei aqui o modo de bruxo aqui em questão de Halloween, que tem o Halloween lá, é um campo lúdico nos Estados Unidos, aqui também tem a cultura popular. Então eu não coloquei como algo marginalizado, mas a crise relaciona, porque eu já tive também problemas relacionados a essas questões. Veio um senhor falando que ele era, e eu cheguei a pedir desculpa a ele. Falei que era professor de educação física e eu gosto de falar sobre essas medidas ligadas a avaliações, cultura corporal. O ser no mundo, falei, dialogar, o surgimento, os governamentais. Então, não estou falando de Bruxelas, a faculdade de Bruxelas, mas aonde é um ser no mundo, há uma crise. Onde o ser no mundo, há conflitos. Então, há instituições, há um campo dinâmico que nos coloca uma verdadeira democracia de consubstâncias, fundamentalmente através de relações entre as pessoas, e essas relações que de forma efetiva precisam ser melhor trabalhadas. A minha maneira que eu quero chegar, falei, foi até bom ter falado disso, porque é essa crise que ocorre, ligado a esse circuito, esse círculo, que vai ter uma perspectiva necessária. Você vai diagnosticar, você vai pesquisar as pessoas, vai haver um mapeamento e catalogar. Ali você vai conceituar. Aí você vai ter um efeito determinante. E aquilo acabou. É X e Y. É o que acontece em elencos ligados ao futebol, que eu estava falando. Onde há uma crise ligada ao elenco, porque ali tem vários jogadores. Ali são vários
jogadores são membros de um clube, ali são famílias, são heterogêneas, tem que ter uma coletividade, uma existência, ou seja, é um campo existencial importante, que é a coletividade, a função, a questão tática, técnica que relaciona. Se haver colisões nesses departamentos pessoais, informativos, possa refletir diante do campo, somente o próprio treinador vai ser demitido. O treinador que é a carga pesada ali, carga conceituada. É lógico que o próprio jogador de futebol, ele está ali em campo de quê? De fazer diferença. Quero acampar nesses assuntos relacionados à crise de vários treinadores que tiveram polêmicas por causa de jogadores que eram estrelas, ou seja, grandes maneiras sucessivas, né? Como diz o próprio Romário, né? Ou seja, falando, Pelé não é Deus, mas fez sucesso, ok? É lógico que ele colocou assim uma responsabilidade também para falar, e ter essa autoridade para falar, como eu tenho autoridade para falar das histórias que eu já passei, que eu passei há pouco tempo aí, em questões de um tempo entendido, determinado. Ao meu ver, se um padre, um pastor me perguntar com todo respeito, outra tipo de religião, né, relacionam, né, a cultura popular, seja Pai de Santo, se ele perguntar para mim, se eu sou educador, vou falar, eu vou falar que eu vou confessar a um padre, ou você também em particular, eu vou falar que eu sou, mas vou confessar. Tentei me esforçar a ser. Entenderam o que quer dizer? Eu não quero chegar a essa questão, eu quero chegar que eu estou com medo de dizer que eu sou educador. Um ser no mundo, na crise, a palavra educador está uma diagnose. Por exemplo, uma pessoa também que é de outra religião, eu já mostrei alguns livros aqui também, que nos coloca questões ligadas à maneira de colocarmos reflexões e ação. E aonde há uma ação, há uma reflexão. E aonde há uma conscientização. Cada um, na sua religião, tem uma sua conscientização. Então, a cultura do corpo. Desta maneira, ligado a essas preocupações com o corpo brasileiro, que é eclético, tem as suas revoluções, que fazem parte da história. Os campos afro-brasileiros, japoneses, alemães, ou seja, poloneses, Polônia, ou seja, então há um pensamento. Aonde há um pensamento, há movimento. E aonde há movimento, há movimentos sociais. Ou seja, eu posso buscar esse livro aqui, mostrar aqui, ó. Educação Física Escolar, da Alienação à Libertação, que fala sobre movimentos sociais. Não temos um corpo, antes nós somos o nosso corpo. Nós somos, então, se nós somos essa hipertrofia, justamente que falamos, há uma manifestação de força eclética, cultural, essa força que relaciona uma coordenação geral, mas ela também é manual, específica, que vai relacionar a todos. Essas justiças são para todos. O brasileiro, entre essa profundidade, entre esses radicais livres, essa maneira de suor, calor, vapor, sudorese, ocorre campos que venham ser submissos ao próprio corpo quando corremos, que vai liberar essa calorimetria que relaciona uma revolução cultural, que liga a resistência. E aonde há uma resistência, há uma cultura. Então, o sentido do humano do corpo, temos que respeitar essas maneiras que vêm a recuperar a cada dia, que é a conscientização individual e individualista, que relaciona diálogos para diminuir conflitos ligados ao compromisso e à cultura corporal e à cultura